Entre tantas e tantas perseguições que a obra de Deus ela tem, entre muitas delas, nós encontramos muitas vezes pessoas que tinham capacidade e, aliás, têm capacidade de lutarem contra essas perseguições, de fazerem, no mínimo, justiça. Justiça é você fazer, como quando se faz justiça, é quando você vê o que é certo, o que é correto e aplicar. Só que o coração duro de muitas pessoas não percebem isso e muitas vezes até mesmo acabam avançando o limite e acabam fazendo e rompendo então a verdade, rompendo a sinceridade e julgando e praticando o mal. Mais uma vez eu estou falando aqui sobre Paulo, que chega em Jerusalém, é apedrejado, é zombado, é apontado como um homem mau, ele apanha, sofre, ele é apresentado ao tribuno, o tribuno não entende coisa nenhuma. Aí no capítulo 22, ele também consegue ali dar em sua defesa um discurso, ele fala do que aconteceu com ele, conta o seu testemunho, e mesmo assim, depois de testemunhado, depois de falado de Jesus, ele ainda é indagado e ainda querem matar o apóstolo Paulo. E agora no capítulo 23, ainda continuando, e veja como é as coisas. Depois de ter conseguido fazer um trabalho tão especial, tão espetacular, porque o Paulo, desde o começo de Atos, nós começamos a leitura, quando começamos ali, meados do capítulo 8, 9 em diante, nós começamos a estudar sobre o Paulo, você percebe que o Paulo, ele, por mais que ele tenha feito um grande trabalho, esse grande trabalho que ele fez repercutiu de tão grande maneira, de tão grande forma, que a perseguição, para onde ele vai, tem perseguição. Só que a obra de Deus está crescendo. No entanto que ele mesmo fala, olha, eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu possa pregar e anunciar a palavra do Cristo, aquilo que Jesus me deu. Então, ele está passando, como diz um dito, os ossos do ofício. Ele está passando por essas pelejas, ele está passando por essas lutas, por conta de que ele estava fazendo aquilo que era correto. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, infelizmente, quem manifesta a verdade, quem faz justiça, quem prega a palavra, quem fala de Jesus, normalmente vai ter perseguições, vão ter pessoas de todos os jeitos, maneiras, e falas e atitudes tentando impedir você de falar de Jesus. Porém, aqui no capítulo 23, vamos continuar estudando, lembrando que esses capítulos, desde o capítulo 20, nós estamos vendo uma sequência que essa história continua, ele é julgado, é apedrejado, mata o Paulo, não pode matar porque ele é romano, e Paulo tem uma sabedoria, falando em aramaico, hebraico, ele traz ali uma palavra, o tribuno não entende coisa nenhuma, manda tirar ele dali, mandam bater ele de novo para ver se ele abre a boca, e agora no capítulo 23 diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Este homem então manda que desse um soco na boca dele e machucasse o Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Quer dizer, branqueado, não há pureza, não há retidão em você. É isso que o Paulo quis dizer. É parede branqueada, você não é puro, você está branqueado, você está se vestindo de pureza, mas não tem pureza em você. Aí ele diz: Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir, quer dizer, você tem poder para fazer justiça pela lei, mas contra a própria lei você me manda bater em mim? Como que você faz uma coisa dessa? Versículo 4. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Olha o que Paulo responde. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Vou falar como o próprio Paulo algumas vezes, digo eu acredito que essas palavras do Paulo têm o interesse de falar, eles não iriam entender o que o Paulo quis dizer, mas havia ali até um certo sarcasmo de Paulo.
porque ele fala do sumo sacerdote. Ah, você está falando desse sumo sacerdote, mas ele sabia, Paulo sabia que o único sumo sacerdote é Jesus Cristo. Sumo sacerdote de todos nós é Jesus Cristo, e só tinha um sumo sacerdote, não dois. Então, entenda que o Paulo está falando, olha, por respeito, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, não, porém, eu sei que eu preciso respeitar. Ele também traz ali o que diz Romanos 13, respeitar as lideranças. Ele fala, olha, eu não entendi não sabia que era ele, por isso que eu falei dessa maneira. Eu sei que tenho que respeitar. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho. Quer dizer, ele viu uma igreja dividida, igreja entre aspas, tá? Viu ali o sinédrio dividido. Um lado fariseus e outro lado saduceus. Pastor, não são as mesmas pessoas? Não. São duas religiões parecidas, mas também diferentes. Os saduceus eram os que não criam na ressurreição. Então, o que o Paulo usa? Olha só a estratégia, olha o que ele diz. Ele chama o conselho. Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho também de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Quer dizer, eu estou pregando e anunciando a ressurreição dos mortos e vocês estão me julgando por isso. Eu sou fariseu. Eu nasci filho de fariseu e aprendi como vocês aprenderam. Aí diz, e havendo dito isto, houve dissensão, ou seja, começou uma briga entre os fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Então o Paulo colocou uma palavra que, veja só como que a religião ela não ajuda ninguém. A religião não ajuda ninguém. Elas começam a brigar entre si, começam a se pegar enquanto tanta obra deve ser feita, quantas pessoas precisam de Jesus e as religiões se pegando. Então, o que o Paulo falou? Vocês estão aqui no meio para me julgar, querendo me apedrejar, mas nem vocês se concordam entre si. Já ouviu aquela expressão, desculpe as irmãs Maria, mas já viu falar a expressão Maria vai com as outras? Tem pessoas que tá todo mundo apedrejando, a pessoa pega uma pedra e apedreja também. Mas por que está apedrejando? Não sei, todo mundo está apedrejando, estou apedrejando também. Ah, porque esses pastores são tudo ladrão, ninguém vale nada, aí você fala que ele não vale nada, que não presta, que igreja de crente não tem isso, não tem aquilo. Você começa a falar do que alguém falou. Você começa a atacar o que você ouviu alguém atacar, mas você mesmo não tem ideia, você não sabe o que você está falando. Então tenha cuidado para que você tenha uma experiência pessoal, para você entender que há muitas pessoas que estão incitando você a ter essa raiva. Quantas pessoas cresceram em casa com pais dizendo, olha, se você for para a igreja de crente, você não é meu filho mais, você não é minha filha mais. Então, essa divisão, essa separação acontece na religião. Em Cristo nós não somos divididos, em Cristo nós somos unidos. Não há divisão em Cristo nós nos unimos. Nós nos unimos em Cristo Jesus. Então, veja que o fariseu e o saduceu começam a brigar. Porque não existe ressurreição. Não, existe ressurreição, sim. E aí, então, deixa o Paulo por alguns momentos. Versículo de número 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. Sabe o que é ser despedaçado? É como se fosse, por exemplo, esquartejado. O que o tribuno percebeu? Meu Deus do céu. O tribuno já tinha evitado, há poucos momentos atrás, uma surra de tirar, para tentar tirar palavras da boca de Paulo, para tentar fazer o Paulo confessar alguma coisa que ele não tinha mais o que falar, porque ele confessava somente a Cristo, tentando fazer que ele soltasse para fora alguma coisa. Quando o centurião ficou sabendo que ele era soldado, que ele também tinha nacionalidade romana, então eles não fazem isso por medo de querer fazer justiça com o romano e depois Roma vir sobre eles. Então veja que o apóstolo Paulo, com sabedoria de Deus, ele vai se resolvendo. Eu digo uma coisa sempre, nós somos resolvedores de problemas, nós somos aqueles que resolvem as coisas. Só que as coisas são degraus que nós temos que passar, não podemos pular nenhum degrau da nossa vida. Cada um deles deve ser pisado com cautela e resolvido.
O apóstolo Paulo está resolvendo coisas, ele está sofrendo, ele está passando por um martírio muito grande. Mas agora você vê, o tribuno fala, meu Deus, se eu não pegar agora esse homem e tirar ele daqui, vão despedaçar o Paulo. Então veja que o tribuno percebeu que não havia nenhum erro nele, não havia ilicitude nenhuma nele. Será que nós não podemos comparar talvez com Jesus Cristo? Comparar, que eu digo, é olhar e fazer uma analogia. Qual o pecado de Jesus? Qual o erro de Jesus? Qual foi a obra que Jesus fez para condenar alguém? Pelo contrário, Jesus ele pregava, ele orava, pregava, curava e libertava as pessoas. As pessoas, milhares e milhares de pessoas que receberam da parte de Cristo milagres, eles testificavam, este é o Cristo de Deus, esse é o Redentor, esse é o Salvador que Deus enviou. E mesmo assim pregaram ele na cruz, diante de um grande tribunal, diante de uma grande quantidade de pessoas, uma vez por ano se soltava um preso. Colocaram Barrabás de um lado, colocaram Jesus do outro. Vocês querem que soltem? Falando Pilatos, ele disse, vocês querem que solte Barrabás ou vocês querem que solte a Jesus, o Nazareno? E todo mundo, solte a Barrabás. Lembre-se que tem muitas pessoas que dizem, eu vou falar com muito cuidado que eu vou falar. A voz do povo é a voz de Deus. Não tem esse cuidado não, porque se todo o povo estiver errado, você pode também errar junto. Então, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz da palavra. O Paulo está passando por todo esse tormento e ele agora escuta uma coisa linda da parte de Deus. Eu vou ler o versículo 10 novamente, né? Despedaçado por eles, mandou então descer a soldadesca para que o tirassem no meio deles, uma grade para que ninguém conseguisse tocar no Paulo, e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, guarde essas palavras, isso aqui Jesus falou com ele, entre todas essas coisas, Jesus está falando com ele. Eu fico assim, eu fico com um coração tão quebrantado diante de Deus, olhando para essas coisas, porque por piores que fossem as condições que tentam colocar contra você, contra Jesus, contra a igreja de Cristo, quanto mais tentam apedrejar, quanto mais você tenta aplicar a palavra, viver a palavra, vão ter muitas perseguições. Você fala que vai para a igreja, tem briga, o marido fica bravo, o vizinho fica bravo, todo mundo se chateia, só porque você decidiu começar a conhecer Jesus Cristo. Aí você veja o que Paulo tem aqui, irmãos, no meio de uma grande perseguição, machucado, cheio de cicatrizes. E eu com certeza, como ser humano, como carne e osso que Paulo não era um anjo, ele era um homem, sujeito a pecados, a falhas, e ele está com o coração também temeroso, mas mesmo em toda essa perseguição, Jesus visita ele. E olha o que Jesus fala para ele. Paulo, tem ânimo. Eu vou falar meu nome e você fala o seu. Jefferson, tem ânimo. Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importas que testifiques também em Roma. Então, pensando numa frase assim que já algumas vezes eu comentei, expliquei, tá? Não estou afirmando dessa maneira, mas já falei algumas vezes desse assunto. Quando você tem uma palavra de Deus, uma promessa, algo que Deus quer que você faça, pode acontecer o que for, pode vir qualquer coisa acontecer nesse mundo para impedir que você consiga fazer o que Deus te pediu. Fique tranquilo, porque se Deus te deu direção, a palavra vai se cumprir. Você vai conseguir fazer o que Deus pediu, se você estiver na direção de Deus. Então o Paulo escuta o quê? Fique tranquilo, Paulo. Por mais que você está sendo perseguido, você não vai morrer aqui. Não é o lugar da tua morte aqui. E como você foi de fé, de garra, e falou de mim perante toda Jerusalém, perante todo o Sinédrio, você vai também falar do meu nome lá em Roma. Lá em Roma também vão se curvar ao meu nome, e você vai testemunhar diante de todos lá em Roma. Quer dizer então que em Jerusalém, por pior que fossem as batalhas, por pior que fosse a repressão para matá-lo, ele não morreria, porque Deus queria que ele chegasse em Roma. Então pense, tem grandes coisas para você viver, há grandes coisas para você praticar e para você fazer. Guarde isso que eu vou lhe falar. Pode ter a perseguição que for, se Deus preparou você para tal obra, fique tranquilo que nenhum dos perseguidores conseguirão parar o que Deus quer fazer.
A obra de Deus não para porque o diabo vai fazendo as suas trapalhadas aí na nossa vida. Não, porque Deus permitiu que você estivesse firme, então você vai ganhar sua família, você vai ganhar os seus filhos, você vai ver sua casa servindo a Deus, você vai ver a sua igreja crescendo, o povo vindo para a igreja, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, trabalhos, igrejas sendo abertas com o poder do nome de Jesus. Por quê? Porque Deus quer. Jesus deu palavra. Então, se você tem uma palavra de Deus, não duvide. Por piores que sejam as perseguições, você vai chegar no propósito onde Deus quer. Amém? Versículo 12, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam. Fizeram um voto de jejum para não comer enquanto não matassem a Paulo. Olha que demônio, gente. Tem pessoas que fazem obras, atitudes para que outras morram. Que desgraça é essa que nasce no coração de uma pessoa? Quando eu falo desgraça, é a ausência da graça. Pessoas que não conhecem a Deus. Ontem até escutava um pregador falando, ele falava mais ou menos assim: tem pessoas que ela tem 2 pesos e 2 medidas. Para ela, quando ela erra, ela tá tudo certo, foi um equívoco, foi sem querer. Quando é outra pessoa, não, pode matar, pode executar, que a pessoa tem que ser executada mesmo. Veja o que está escrito, eles começam a jejuar para matar o Paulo. E se alguém jejuasse para que eles morressem? E eu vou dizer para você, irmão, o jejum, ele não é para esse propósito aqui. Tem gente que continua fazendo práticas de coisas. Ah, pastor, eu faço a simpatia. Ah, eu faço a garrafada. Ah, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Pastor, eu pego o pé do coelho. Irmão, coitado do pé do coelho, irmão. Não adianta nada essas coisas, irmão. Ah, eu vou jejuar para que outro morra. Não vai, não funciona. O jejum é um quebrantamento pessoal. É um momento de você buscar a Deus. Você acha que Deus vai ouvir ver uma besteira dessa aqui? Você acha que Deus vai dar atenção para uma besteira tão grande como essa? Só que eles acham, não, vou jejuar para acontecer. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes, anciãos, e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com que o conselho rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Bom, eu não vou ler todo o texto como eu sempre tenho feito, porque meu tempo já está passando, só quero comentar o seguinte. Então acontece o quê? Esses homens se reúnem, esses 40, para matar o Paulo. Então pense assim, eles dizem: olha, nós vamos ficar sem comer, nós vamos ficar aqui até que você traga o Paulo de novo. Nós queremos perguntar outras coisas para ele. Quer dizer, ele já saiu dali, o tribuno tirou ele dali já numa jaula, né, dentro de um lugar para que não fosse pego, senão eles iam despedaçar o Paulo. E eles agora dizem: olha, só traga ele de novo. Só traga ele para a gente fazer outras perguntas para ele. Você sabe que tem uma maldade por trás disso. Quando trouxessem o Paulo, eles matariam o Paulo. Só que Deus tinha um trabalho. E ali então Paulo pede para um desses homens na prisão e fala assim: olha, manda esse jovem lá, corre, fala para o tribuno e diga para ele: olha, tem uma conspiração de 40 pessoas. Como que o Paulo sabe disso? É o próprio Deus. Ele fala assim: olha, vá lá e diga para ele: ó, tribuno, Paulo mandou dizer que tem 40 homens já esperando. Já estão inclusive fazendo até um certo jejum de alimento até que eu morra. Então, fique sabendo, senhor, que se o senhor me levar de novo aqui perante o Sinédrio, vão me matar. Vão me matar aqui perante todos. Então o que ele fala? Volte correndo, volte e fale, não fale para ninguém disso aqui, porque eu não vou trazer ele aqui não. E aí acontece o seguinte, lá no versículo de número 22 agora: então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para ir a Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. O que o tribuno falou? Eu vou falar de novo: para que levem a salvo o Paulo ao governador Félix. Quer dizer, a instância subiu. O tribuno falou: eu não vou ficar com esse problema aqui, porque eu não quero pagar o pato desse negócio. Eu vou mandar lá para o governador Félix, que tinha, o governo dele ampliava seus termos a uma quantidade maior de cidades. Vamos mandar para o Félix, e o Félix que resolve essa situação do Paulo. Eu não quero a morte desse homem aqui. Só que quem fez isso aí foi o próprio Deus.
Deus não permitiu que o Paulo morresse ali. Versículo de número 26. Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador de saúde. Este homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles. Sobrevim eu com a soldalesca e o livrei, informado de que era romano, querendo saber a causa porque o acusavam. O que acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Quer dizer, eles falam, olha, estão tentando de todo meio matar o Paulo, mas eu não acho crime nele. Então, como já está acima do que eu posso fazer, o povo está obrigando-me quase a matá-lo, então eu trouxe para o senhor resolver. Aí diz o versículo de número 29. Versículo 29. E achei que eu acusava de alguma questão, versículo 30. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo to enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Essa foi a informação que o tribuno enviou para o Félix. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite de Antipatride. Do dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tomaram a fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador que lhe apresentaram a Paulo, e o governador, lida a carta, perguntou de que província era ele, e sabendo que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Terminamos aqui o capítulo 23. Gente, esses últimos capítulos são de bastante coisa acontecendo. Mas assim, o que nós temos que aprender? A revelação da palavra de Deus. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus nunca vai permitir que você seja atacado. Deus quer fazer uma obra com você, ainda que tenha perseguição, que tente, que consiga talvez te prejudicar em algumas áreas, nunca se esqueça. O Senhor Deus disse, olha, convém que você continue testemunhando do meu nome. A vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho, que falamos do seu nome. Independente de onde. Olha quantos lugares o apóstolo Paulo é levado. Perante os maiorais das cidades, perante os governadores, para falar de quem? Para falar de Jesus Cristo. Mal sabiam que quanto mais pegavam no pé de Paulo, quanto mais perseguiam Paulo, mais o evangelho crescia. Mais pessoas se convertiam. Enquanto isso, as igrejas da Ásia crescendo, trabalhos crescendo. E Paulo pregando, escrevendo cartas, falando do nome do Senhor, para que as pessoas nunca perdessem a fé. Paulo, nessas prisões, enquanto preso, ele mesmo, o preso do Senhor, ele dizia, ele descrevia cartas a Corinto, a Éfeso, a Tessalônica, a Filemon, a Timóteo, a Tito. Você pegando o Novo Testamento, você vê quantas cartas ele descreveu. E você percebe que este homem, ele tinha um coração de Deus. Que por mais que estivesse passando pelas piores coisas, ele tinha palavras boas para enviar ao povo de Deus, para que não desanimassem. Sejamos nós assim também, que por piores que sejam nossas perseguições, nós nunca deixemos de falar do Senhor. Amém, gente? Ficamos firmes, amanhã continuamos em nome do Senhor. Gente, vamos acompanhar agora o momento de oração? Pegue seu copo com água, nós vamos orar, eu começo orando, o pastor Édipo ora comigo, 1 minutinho somente nós temos para orar, nosso tempo já passou, eu oro e clamo a Deus junto com você. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, oramos, ó Deus, crendo e confiado que o Senhor dá ouvidos àqueles que clamam ao Senhor. Hoje, ó Deus, sinto de meu coração de orar por pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho, pessoas que estão sendo perseguidas até mesmo por familiares, até dentro de casa. Uma condenação, um marido condenando a esposa, falando coisas horríveis. Meu Deus, coisas, ó Deus, que nós sabemos que o diabo prepara com a intenção de trazer destruição, de trazer vexação, vergonha, para trazer, ó Pai, a pessoa, meu Pai, a um estado de até mesmo de perder, de tentar tirar a própria vida, porque ela não fez nada disso. Mas uma perseguição ferrenha tem atacado a vida dela. Jesus, há as perseguições, ó Deus, que são também do cunho da saúde. Tem pessoas que estão doentes. Ela sai de um problema e entra outro.
Ela sai de uma enfermidade, ela teve um problema, meu pai, na próstata, e agora está tendo um problema com hemorroidas. É um problema sério, pai, é um problema que o diabo está colocando nesta pessoa, enfermidades, para essa pessoa desanimar. É um problema intestinal, acaba um problema no intestino, começa um problema de pulmão. Meu Deus, entra agora com o teu poder e coloca a tua unção nestas águas, para que todos que estão enfermos, doentes e sendo perseguidos sejam livres em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos que o teu poder, que a tua unção está sobre a vida destas pessoas. E em o nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal que tem se levantado contra a vida destas pessoas para tentar tirar a paz, para roubar a alegria, para fazer essa pessoa sofrer, padecer, para que essa pessoa venha viver em aflição, em angústia, em sofrimento. Nós repreendemos agora este mal, nós quebramos a ação do inimigo que tem perturbado a mente, os pensamentos desta pessoa. Em o nome de Jesus, desfazemos toda ação de doenças, de enfermidades, porque a sua palavra nos garante que nós já fomos sarados pelas suas feridas, e assim seja agora, assim se cumpra sobre a vida destas pessoas, e dizemos: todo mal vá embora, saia, desapareça em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, o mal que está nos rins, o mal que está no pâncreas, o mal que está no pulmão, o mal que está nas articulações, o mal que está na pele dessa pessoa, eu repreendo você agora e digo: vai embora, saia destas vidas e não volte mais, em o nome de Jesus. Pai, desta água ungida, que todos que delas beberem sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. Se você crê, beba comigo desta água, em nome de Jesus.